Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, aqui pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, mais conhecida como FREBEM. Fica aqui em Nova Russas, no Ceará. Hoje, dia 7 de dezembro de 2024. Então, nesse primeiro momento, nós convidamos a todos para que a gente possa levar nossas vibrações, pensar em Deus, se conectar com os nossos guias, nossos mentores espirituais, para que possamos alcançar um estado de paz, de harmonia interior, e que a gente possa absorver o máximo possível desse conhecimento, desse conteúdo que será compartilhado com vocês nesse final de tarde, início de noite de hoje, para quem está participando aqui ao vivo. Então, é nesse sentido que nós estamos juntos, com o intuito de aprendermos, desenvolvermos, assim, as nossas capacidades, os nossos talentos que nós viemos, aperfeiçoá-los, através do conhecimento, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora a nossa leitura do Evangelho. Quem ficou responsável, me diga, por favor, o capítulo e o Capítulo item. 15. Capítulo 15. 15. Fora da caridade não há salvação. Item 1. O que é Olá, preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. pronto, já achei aqui. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai. Possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de me alojar e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, vos demos de comer, com sede, vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes os fizestes com relação a estes mais pequenos, meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E dirá em seguida: Aqueles que estarão à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu, não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que nós nos vimos com fome, com sede, sem roupa, doente ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhe responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar as proteções a um destes mais pequenos, deixastes de dá-la a mim mesmo. Então, estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Graças a Deus. Então, aqui é claro que a leitura ela vai seguir, aqui foi só o texto retirado lá do Novo Testamento, né, de São Mateus, e o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer aqui as suas reflexões com relação a esse texto. Mas à medida que eu ia fazendo essa leitura, me foi ocorrendo a seguinte situação, que na verdade ele se coloca como um espelho, né, para as outras pessoas que estão ao nosso redor.
É como se a gente estivesse fazendo as coisas diante sempre de Jesus. Um exemplo, né? Como eu me comportaria diante da figura de Jesus? Né? Qual seria meu entendimento com relação a isso? Só que ele coloca aqui como se fossem os mais pequenos, e foi dessa forma que Jesus se colocou. Ele não veio para cá como esse rei que todos esperavam, rei dos exércitos, para comandar uma revolução, né, de poder, de tomar conta de tudo. A revolução do Cristo, Jesus, foi uma revolução do coração, do pensamento, do amor, para que as pessoas realmente se transformassem, né, e fizessem exatamente. E ele exemplificou tudo isso que esse texto traz para a gente. Foi dessa forma, foi acolhendo as pessoas, né, de forma amorosa e sempre mostrando, procurando mostrar esse entendimento do espiritual, como ainda muito apegados à matéria, que ainda somos, né, até hoje, muitas vezes entendemos as suas lições de forma equivocada, que muito se propaga hoje ainda, né? Então, esse entendimento, e ele fala aqui sobre essa questão também da separação, né, dos bodes das ovelhas, que é exatamente os tempos são chegados, é o que a gente está vivenciando agora, né, diante desse momento tão difícil que a humanidade passa, né, dessa busca do próprio autoconhecimento, dificuldade na mesma forma que a gente enxerga o que é mostrado muitas vezes para a gente, não é o que está acontecendo no todo. É que muitas vezes a gente tem a visão só do negativo, de estar tão difícil, na vida acontecendo tantas tragédias, tantas coisas, tantas guerras, injustiças, né, na maneira como a gente vê, mas como o próprio Divaldo já falou em outras oportunidades, nunca se fez tanto o bem sobre a terra como está se fazendo agora. Só que ainda é de forma, isso não é divulgado, né? Isso, de certa forma, não traz muita audiência. Então, mas é importante que a gente entenda sempre esse lado positivo. Nunca se fez tanto bem, nunca se teve tantas pessoas ao mesmo tempo, até falando sobre o bem, divulgando hoje com a ferramenta, né, que nós temos aqui na internet, alcançar mais pessoas também. Então, é a forma como você utiliza, a maneira e a sua busca, né? Então, nós estamos buscando o quê? Divulgar o Evangelho, divulgar a Boa Nova, divulgar conhecimento, a mensagem do Cristo. E ela chega, quantos mais corações elas puderem chegar, melhor. Quanto mais pessoas com o intuito de se transformarem, se tornarem pessoas melhores no mundo, melhor para todo mundo. Não é assim? A gente espera muito que os outros sejam, como a gente costuma muitas vezes falar. A gente espera muito a perfeição dos outros, mas é importante que a gente faça a nossa parte. Automaticamente as coisas vão acontecendo muitas vezes por osmose, né? As pessoas que estão mais próximas da gente, elas vão de certa forma, vão se contaminando, vão percebendo a mudança, vão mudando também. Claro que é devagar, não é muitas vezes como a gente quer que seja, no estalar de dedos, mas estamos no processo. Então é importante, por exemplo, quantos grupos como o nosso nesse momento, ou uma hora atrás, uma hora depois, os grupos de estudo têm espalhados pelo mundo nesse momento, né, buscando o conhecimento. Quantos outros grupos estão espalhados por aí em busca de ajudar as pessoas, de distribuir uma sopa, de acolher, de levar um certo, né, conforto, vamos dizer assim, um cobertor, seja o que for para ajudar. Sai do conforto do seu lar, né, da sua zona de conforto, em prol de outras pessoas, né? Então, isso a gente não está vendo, mas existem centenas e milhares de grupos como esse que está acontecendo nesse momento. E, graças a Deus, a gente está buscando fazer, de certa forma, a nossa parte, e não está somente relacionada a isso, ao dar o prato de comida, ao cobertor, ao acolhimento, mas ao tratamento também, a forma como a gente trata essas pessoas. Não está ali somente porque o grupo está indo, eu vou no meio do grupo aqui, né, para fazer caridade, e aí às vezes você vai tirar fotografia, divulgar que eu sou caridoso, tem todos esses nuances aí no meio da história.
e principalmente é aquilo que a gente faz dentro da gente, é a nossa transformação. Então, é isso que nós estamos buscando aqui. Foi uma reflexão, como a gente costuma dizer, sempre curta do Evangelho, mas a gente está sempre trazendo também, durante o nosso estudo, essas questões voltadas para a nossa transformação moral. Então, nós vamos agora para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Que é a proposta de hoje. E nós estamos ainda no livro primeiro, que fala sobre as causas primeiras, faz o link com o livro A Gênese, né, o livro segundo, o Mundo Espírita, do livro dos, né, ou dos Espíritos, que tem ali um conteúdo trazido do livro dos Médiuns. O livro terceiro fala sobre as leis morais, e o link é com o Evangelho. E o livro quarto, Esperanças e Consolações, e o link é com o livro Céu e Inferno. Né? Para quem tem alguma dúvida com relação a isso, semana passada até um amigo me perguntou, né, no privado, sobre esses livros que eu citava aqui no início. Então, a codificação espírita, ela tem, de Allan Kardec, ela tem o seu Pentateuco, né, as obras básicas chamadas, que são esses 5 livros, né, o livro dos Espíritos, que nós estamos estudando hoje, o livro A Gênese, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro Céu e o Inferno, né, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, esses 5 livros formam a base da doutrina. Existem outros, tá? A Revista Espírita e tantas outras coisas que Allan Kardec também trouxe. Mas esses 5 são consideradas as obras básicas. E essas 1019 perguntas e respostas que estão dentro do Livro dos Espíritos, eles são divididos em 4 partes, em 4, né, livros. Aí por isso que fala o livro primeiro. E cada parte dessa, ela está relacionada a esses outros 4 livros que formam as obras básicas. Então, foi exatamente por isso que nós decidimos começar os nossos estudos, né? A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, apesar de trazer os seus componentes, vamos dizer assim, os seus servidores, já com experiências de outras casas, né? Assim, certa longa data, que já participa do movimento espírita em outras casas. Como a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, ela, agora que vai fazer 2 anos, agora em janeiro, que abriu as portas, vamos dizer assim, públicas, né, para as pessoas poderem participar conosco, nós achamos pertinente iniciarmos pelo Livro dos Espíritos, que já contém esse germe todinho aqui das obras básicas da codificação, tá certo? Então, seguindo adiante, dentro desse livro primeiro, das causas primeiras, nós estamos no capítulo 4, falando sobre o princípio vital, e dentro desse capítulo 4, no item 2, que fala sobre a vida e a morte, dentro desse contexto, né, do princípio vital, que hoje nós vamos, inclusive, encerrá-lo, né, as questões 68, 69 e 70, hoje nós vamos estudar a questão de número 70 do Livro dos Espíritos, e semana que vem nós já vamos dar início a falar sobre a inteligência e o instinto. Como sempre, ou quase sempre nós fazemos, costumamos trazer reflexões dessa coletânea de livros chamada Filosofia Espírita, trazida pelo médium João Nunes Maia, ditado por Miramês, que é o espírito, né? Então vamos à questão de número 70, e o questionamento foi exatamente esse: em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O que acontece? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa, né? Então, aqui, nessa pergunta, nesse questionamento, nessa resposta bem direta, do que é que acontece, né, a gente pode observar aqui, de certa forma, um dos pilares, né, ou seja, da doutrina espírita, que entende essa existência como um princípio espiritual e imortal, que é o espírito, né? Ele não morre. O que morre, na verdade, é o corpo físico. É uma coisa distinta da outra, não são a mesma coisa, elas estão unidas por um objetivo maior. Se observar com mais atenção, né, essa fala aqui, a gente vai ver que aqui, de certa forma,
se encerra, né, esse assunto sobre a questão da ressurreição, né, como muitos pensam, né, quando chega nessa questão desse questionamento. Eu até comentava com um amigo essa semana, a gente falando sobre essa questão desse entendimento da reencarnação, das dúvidas que a gente tinha enquanto estávamos ali nas cadeiras do catecismo, aprendendo, né, e a gente sempre fazia questionamentos, pelo menos no meu caso, sobre essas questões, e esse amigo falando sobre a questão de estar, tipo assim, saindo, deixando o catolicismo para se tornar espírita. Eu falei assim, não entenda como uma coisa que a gente vai se desvincular e se tornar um adversário. Muito pelo contrário. São escolas muito importantes dentro desse processo de evolução de todos nós. Nós já passamos, pelo menos no meu caso, e pelo menos o sentimento que eu tenho é de saudade das pessoas por quem eu estive junto durante o processo de aprendizado do qual eu estive lá, e como se fosse uma escola que você concluiu aquela etapa de ensino e você passa para uma outra para aprender mais coisas, né? Dessa forma, né? Porque às vezes as pessoas entendem, infelizmente, como a religião ou mais uma religião, o espiritismo, né? E, na verdade, o Espiritismo ele veio para contribuir, de forma geral, com a humanidade como um todo, né? Ainda não foi abraçado, né, pelos outros, pelos seus segmentos, mas trazendo mais uma vez a questão do Divaldo, quando ele costuma falar para a gente, que a religião cósmica é do amor. E quando a gente desenvolver, todos esses muros, essas barreiras que nos dividem, elas cairão por terra, não vão mais existir, né? Então, é mais ou menos nesse entendimento. Mas voltando aqui para dentro do contexto, quando fala dessa questão que a matéria inerte se decompõe, toma nova forma, e o princípio vital retorna à massa, aqui a gente, como é que faz essa questão da ressurreição? O que realmente é isso, né, que a gente traz aqui? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós acabamos de utilizar para fazer o início, como sempre fazemos, no capítulo 4, onde fala ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós vamos encontrar esse texto. Só um pedacinho dele, tá? Um trechinho. Ele diz que a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos, né? A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem em comum com o antigo, né? Então, aqui nesse trecho, a leitura é bem extensa, vai falar mais detalhadamente, mas aqui a gente tem uma ideia, que a própria ciência confirma, aquele corpo em decomposição não tem como ele voltar, ser o mesmo corpo, né? E ali se manifestar. Aí, mas houve Jesus, a transfiguração, ele apareceu no mesmo corpo, houve a ressurreição. Quando a gente aprofunda nossos estudos, a gente vai ver que quando a questão dos nossos corpos, né, corpo astral, que ele fica ali, chamado primeiramente por Kardec, né, de perispírito, e ele fica com a forma, tem uma forma e pode aparecer com a forma do que nós estamos aqui agora, né, da sua última existência, por exemplo. Isso aí não é problema nenhum, nem segredo, quando a gente aprofunda o entendimento. Então, é só para a gente pincelar aqui essa questão da ressurreição e da reencarnação, e nós temos nesse questionamento, né, em especial, em um deles, né, que é o de número 70, um texto significativo de observações que Kardec, o próprio Kardec, traz para a gente, né? Hoje, não só com a coletânea da filosofia espírita, mas Allan Kardec faz um comentário. E a gente dividiu em algumas partes aqui, intercalando com a filosofia espírita também, para que a gente possa trazer uma compreensão melhor sobre esse questionamento, de número 70. Kardec diz o seguinte: morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações e formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para desenvolvê-lo
à mesma fonte, para devolvê-lo à mesma fonte, quando deixarem de existir, né? Com outras palavras, ele falou mais ou menos o que foi respondido, mas ele fala aqui para gerar novos seres. Alguém aqui pode querer interpretar, de alguma forma, que a pessoa ao morrer, ela pode formar um outro ser, por exemplo, uma árvore, vamos dizer assim, né? Ou outro ser vivo, né? Como um exemplo, né? Por exemplo. Então, com relação à questão desse ciclo que existe na vida, né, que nós entendemos hoje, o corpo inerte, ou seja, ele morto, como a gente costuma dizer, sem o princípio vital, que é exatamente sobre essa separação que ele está fazendo aqui, ele se decompõe. O que ele faz? Ele vai alimentar os fungos, as bactérias, entre outras coisas, e eles vão transformando-se em nutrientes. E esses nutrientes podem ser utilizados, né, por outros organismos, sim, né, como a gente aprendeu, inclusive, na escola. Esses nutrientes, eles vão sendo, vamos dizer assim, liberados pelaquela questão que a gente viu aqui sobre a decomposição, né, eles vão se decompondo, e à medida que isso vai acontecendo, eles podem ser absorvidos pelas plantas, né, se tornar ali o que a gente chama também de adubo, né? Veio do pó, voltou para o pó. E isso é a questão da matéria, do corpo físico. E aí você vê esses nutrientes vão alimentando as plantas, e as plantas que vão servir de quê? Beneficiando outros animais que se alimentam das plantas, assim como os próprios homens que se alimentam dos frutos e também vão se alimentar desses animais. E aí você vê aquilo que a gente aprende nas aulas, né, de ciência, se eu não me engano, essa questão do ciclo da vida ali acontecendo. Então, não tem como aquilo que já entrou em decomposição, relembrando, né, voltar e tomar a mesma forma do corpo que eu estou hoje como Cláudio, quando eu desencarnar, não volta mais esse corpo, né? Então, o espírito, que é a essência, que é imortal, ele sobrevive. E aí, a gente já trazendo para a filosofia espírita, né, para a coletânea, onde ele intitula Matéria e Força Vital. Quando cessa a vida dos seres orgânicos, a matéria se decompõe, reforçando o tema, por força de determinadas leis que a sustentam e regulam. O princípio vital na criação morre os canais de circulação no corpo. Deixa-o, após um tempo, retornando à sua fonte e volta a circular no universo em todas as suas direções, em movimentos sublimados de ordenação da vida. A gente vai aprofundar mais um pouco, falando sobre esse combustível, né, que é esse fluido vital, esse princípio vital, como queira chamar, e aqui só foi redundante, a gente vendo que em várias obras falam sobre o mesmo assunto, da mesma forma. Continuando ainda nele, fala, essa força vital é inquietante. Ela se esgota por meios diversos, mas se abastece por variadas formas que devemos estudar e compreender. Assim como os pulmões extraem o oxigênio do ar para a purificação do sangue, aliviando a tensão do cérebro para o equilíbrio do corpo. Os centros de força extraem do mesmo ar e fora dele o hálito divino, na divina sequência dos seus movimentos, abastecendo de força vital a forma física para que ela continue com os seus movimentos instintivos e suas defesas naturais, no regime da vida que ela deve levar. Interessante quando a gente usa, né, essa questão quando ele fala sobre abastecer, né, do combustível, que realmente ele acaba se tornando para o nosso corpo físico. Sem esse fluido vital, né, que me abastece nesse momento, que me dá energia, que me dá força, que faz eu me movimentar, que faz esse corpo ter vida, seria simplesmente um corpo jogado inerte e já com pouco tempo entrando no estado de decomposição, que é o que vai acontecer com todos os seres orgânicos, vivos, que estão sobre a Terra, né, dentro do processo. A gente já vem estudando sobre isso. É uma coisa natural, é da natureza isso. Mas como ainda não estamos habituados a entender esse processo, a entender, ainda sentimos muito, né, porque nós temos, na verdade, nossos relacionamentos, os apegos, as coisas que a gente vai construindo aqui na matéria,
e que por falta de conhecimento, ainda compreensão e evolução, ainda temos essa dificuldade de deixarmos ir, né, as pessoas que vão primeiro que a gente, dentro desse processo, dessa separação, né, do espírito da matéria, do corpo físico, né? Então, os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Olha só, aqui é interessante, esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões, restabelecendo elas, tá? As suas funções foram suspensas momentaneamente. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para transmitir-lhe o movimento da vida e o ser morre, né? Então, veio aqui uma questão: o que fazer para que a gente possa evitar essas lesões e essa destruição dos nossos órgãos essenciais para a saúde do nosso corpo físico, mantendo esse fluxo e esse fluido vital? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Então, de certa forma, eles trazem aqui se não me engano, mais para frente um pouco tem uma analogia, mas uma analogia com um instrumento musical, por exemplo, que, vamos dizer assim, para a gente produzir uma linda melodia, a gente precisa ter cuidado com ele, né? Se não tiver com as cordas todas direitinho, afinado, não vai sair boa qualidade. Precisa ter cuidado, cuidar. Da mesma forma que para a alma, para que ela possa se expressar plenamente, o corpo da gente precisa estar bem organizado, saudável, com cuidados, né? Servindo de instrumento para o espírito. Estava querendo fazer esse trocadilho aqui, né? Servindo de um instrumento, nosso corpo, para o nosso espírito, para que ele possa agir e trazer aí a gente possa trazer uma melodia harmônica para o mundo. Vamos poetizando um pouco essa questão, então. Então, como é que a gente pode fazer isso também? Algumas coisas que a gente pode fazer, trazendo qualidade de vida para a gente, né? Porque o corpo da gente, ele estando saudável, ele vai proporcionar mais disposição, bem-estar, qualidade de vida, né, que a gente está buscando aqui, e vai permitindo que a gente possa vivenciar mais plenamente as nossas experiências aqui na carne, aproveitando o máximo possível daquilo que nos foi oferecido, que é esse combustível, né, que é o fluido vital, que está aqui à nossa disposição. Então, que a gente busque, né, é bacana ver hoje quantas pessoas têm buscado mais cuidar do corpo, cuidar da mente, de certa forma. Então, vamos raciocinar, né, de certa forma, juntos aqui. Um corpo doente, ele pode limitar as nossas experiências aqui, né, o nosso aprendizado? Acho que a resposta é sim, né, de várias formas. A gente não estando bem, né, com certa dificuldade, o nosso corpo não permite que a gente vá a determinados locais. Quando a nossa mente está desequilibrada, que a gente tenha uma compreensão, tenha mais lucidez para entender as coisas. Então, ele acaba não oferecendo as melhores condições para que a gente possa, como espírito, a gente evoluir aqui. Então, mais cuidar do corpo, será que ele se resume única e exclusivamente a gente cuidar da nossa saúde física, do nosso corpo físico, ir para academia, malhar, essas questões? Ou seria fundamental também a gente cuidar da nossa mente? Então, mente sã, corpo são, aquela questão que muitas vezes a gente traz. Então, seria a gente cuidar também da nossa saúde mental, assim como também da nossa saúde espiritual. Porque a nossa mente, ela é a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e influencia diretamente a nossa saúde física e espiritual. Tá aqui, a gente costuma trazer, já tem palestras que eu acredito que já estão salvas, inclusive no canal da Frebem no YouTube, que fala sobre a força do pensamento, e elas podem trazer para a gente tanto saúde quanto doença. Elas podem fazer com que a gente cultive
Não deixe vamos dizer, a gente está falando sobre combustível, né? Que esses cuidados façam com que não tenha um vazamento no tanque e a gente perca esse combustível. A gente mantém e use ele da melhor maneira possível. O nosso equilíbrio emocional, a gente vai ser um pouco redundante até nisso hoje, porque é importante. O nosso equilíbrio emocional, por exemplo, cultivando através de que práticas? Meditação, oração, tudo isso vai fortalecendo o nosso espírito e fortalecendo a gente. Nosso desenvolvimento intelectual, que é a questão do instruí-vos, né, que Kardec traz para a gente. A mente da gente, ela precisa estar constantemente, ela sendo estimulada através do estudo, de leitura, da busca por novos conhecimentos. A gente está sempre vendo, quando a gente vai buscar essa questão do nosso aperfeiçoamento, você buscar aprender uma nova língua, aprender uma coisa que você não tem muita habilidade ainda. Por exemplo, eu não sei cozinhar muito bem. Ah, então vou pegar umas receitas aqui, ver se eu consigo aperfeiçoar, me dedicar a essa questão de fazer uma coisa, uma habilidade que eu ainda não tenho, né? Ler livros para poder entender como as outras pessoas pensam, ou, né? Sobre determinado assunto, perspectivas disso, e fazer com que a gente raciocine sobre as coisas. Isso mantém a gente distante do alemão, né, o Alzheimer, né, para que a gente mantenha a nossa mente sempre ativa. Né? Então, são coisas que a gente precisa fazer. Então, como é que a gente faz para, primeiramente, cuidar do corpo físico e da nossa mente? A gente já sabe, mas, como eu disse, a gente vai ser redundante hoje. Uma alimentação saudável, tá buscando sempre a gente poder abastecer o que nos mantém esse corpo, né, com energia, que também, fora o fluido vital, ele precisa de alimentação, assim como também o espírito precisa, né? A gente está alimentando ele, que é o que a gente está fazendo hoje, mas uma alimentação mais próxima possível, ou uma alimentação completamente saudável. Será que alguém já consegue ter 100% saudável com as coisas que nos são oferecidas hoje? Né? Então, não dá para ser 100%, mas a gente consegue melhorar a cada dia. A gente sabe, né, das dietas, frutas, verduras, legumes, coisas que a natureza muitas vezes nos oferece, ajudam no bom funcionamento do organismo. Os exercícios físicos, né, que eu falei agora há pouco, uma prática regular, que não seja momentânea, somente para o verão, né, quem está em outros locais do Brasil aí está se preparando para o verão, aqui a gente está esperando o inverno chegar, né? Chegaram as primeiras chuvas aqui no Ceará, para a gente, o clima até mudou, mas tem outros locais do Brasil que está chegando a época, não é nem aquela das 4 estações, né, mas o período de sol quente e tal, de praia, e aí quantas vezes a gente vê a pessoa se preparar, opa, tenho tantos meses, 2 meses para preparar para mim estar com o meu corpo bonito, para mim poder ir para a praia. Para que isso? Para mostrar para os outros que eu estou bem, que eu não tenho pneuzinho e tal, mas não estou preocupado com o meu bem-estar, com a minha saúde do meu corpo, que é o mais importante, que é uma coisa que deve, na verdade, ser o quê? Constante, né? Atividade física regular. É uma coisa que a gente deve ter para o resto da vida, para a vida toda, para manter um corpo saudável. Né? Isso vai fortalecendo ele, de certa forma, melhora a nossa circulação, reduz estresse e tantas outras coisas que vêm dentro desse pacote. Né? O sono da gente. Quantas pessoas têm distúrbios do sono? Né? Dos mais numerosos possíveis que a gente possa imaginar. Trabalhei durante uns 7 anos numa empresa que vendia colchões, né, especiais e tudo, e a gente estudava muito sobre essa questão do sono, da importância da qualidade dele, da maneira como você dorme, como você se deita. E aí vem para as questões espirituais, como a gente se prepara para dormir. Né? Tem alguns médicos até que a gente chegou a trabalhar com eles, ou atendê-los também. Em contrapartida, eles diziam, eu não entro dentro do meu quarto com o celular. O celular tem uma mesinha que fica do lado de fora, eu tenho 3 celulares, 4 celulares, eles ficam todos fora. Eu entro no quarto, eles ficam lá fora. Eu não consigo fazer isso ainda, né? Estão sempre do lado, o despertador e tal. E muitas vezes, ou quase sempre, a gente vai dormir e está com o celular olhando para ele ainda, né? Além do magnetismo que traz negativo, tem a questão da claridade, que diz que atrapalha a qualidade do sono, mas no meu caso,
eu costumo dormir muito bem, obrigado, né? Mas aí fica essa questão do sono, que ajuda muito a gente estar bem no dia seguinte para realizar nossas tarefas. Dizem que a gente deve dormir pelo menos um terço do dia, da vida, né? São 8 horas por dia. Mas tem pessoas que dormem 6 horas e acordam plenas, muito bem. Isso aí é de cada. Não chega a ser uma regra, mas é importante que a gente tenha. A regra é dormir bem, acordar bem depois do sono. Importante, né, a questão da hidratação, a gente está sempre. Aproveitar que essa deixa para lubrificar as cordas vocais, né? Mas a hidratação é muito importante. Aquela, dependendo do corpo da gente, beber 3 litros d'água por dia, 2, 3. Isso aí, cada um de acordo com a sua necessidade, é muito importante. A higiene com o nosso corpo. E aí vem a questão das práticas espirituais. Todos nós devemos ter, independente de sermos espíritas ou não. Nadi, oi, você levantou a mão? Pode falar. Queria participar? Só ligar o microfone. Se não estiver conseguindo, eu vou continuando aqui, tá bom? Então, essas práticas espirituais, elas são importantes que a gente desenvolva nas nossas vidas, né? Independente de seja espíritas ou não, as coisas espiritualistas, e como a gente viu no Evangelho, né? O que caracterizou? A gente fala, fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, fora do espiritismo, fora de qualquer tipo de religião ou segmento. Eles somente nos dão um norte, nos orientam. Mas somos nós que devemos nos espiritualizar e colocar em prática no nosso dia a dia. Então, a prática regular da nossa oração, a gente costuma falar sobre o evangelho no lar, o evangelho, né, pelo menos uma vez por semana, sempre naquele mesmo horário, fazer aquela preparação, mas a gente pode fazer isso todos os dias, como a gente costuma dizer, quando acorda pela manhã. Ah, mas meu horário é muito corrido, eu já acordo, né, 330 por hora, e então você acorda mais 15 minutos um pouco antes, e o tempo a gente ajusta, né? Mas é importante que faça parte do nosso dia a dia esse contato com a espiritualidade, seja através da oração, de uma leitura edificante, né? Buscando contribuir para o nosso equilíbrio emocional e espiritual, a meditação, como a gente já falou. Evitar os vícios é muito importante também, consumo, né, de álcool, drogas, cigarro, prejudica a saúde física, mental, e entre tantos outros vícios que surgem, vício de jogos eletrônicos, de televisão, assistir coisas, e por aí vai. Né? Falar da vida dos outros, são muitos os vícios. E muitas vezes a gente nem percebe que eles são. E tem a possibilidade também de você estar buscando, né, uma ajuda profissional para ajudar dentro desse processo. Eu não consigo fazer sozinho. Então, busca a ajuda de um personal, né, do psicólogo, psiquiatra, seja na área que você vê que você precisa, para que você possa vir a ter um corpo saudável, uma mente equilibrada, e entre outras questões. Seguindo aqui o texto, os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Tal um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente de pô-lo em movimento. Né? Então, ele fez uma comparação aqui com o relógio. Quando as coisas não estão funcionando direito, não adianta ter lá aquela pedrinha, vamos dizer assim, do automático que faz ele movimentar, que ele não vai funcionar. Né? Então, aqui a gente vai voltar para reforçar o que eu disse agora há pouco, né? Só para a gente relembrar das causas físicas, né? Alimentação inadequada. O que pode acontecer para que exatamente essa parte aqui que eu destaquei, quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, o que pode destruir essa harmonia do nosso corpo físico, né, dos nossos órgãos? Algumas causas aqui, as causas físicas, por exemplo. A questão da alimentação, aqui já trazendo a perspectiva dela ser inadequada.
Aí uma dieta desequilibrada, rica em alimentos processados e pobres de nutrientes, pode sobrecarregar os órgãos e levar ao desenvolvimento de doenças crônicas. O que mais? Sedentarismo. A falta de atividade física enfraquece os músculos, prejudica a circulação e aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, quem, de certa forma, está impossibilitado de fazer algum tipo de atividade física, tem algumas alternativas que você pode se movimentar, né? Mas quem tem disponibilidade e saúde para isso, é importante que saia do sedentarismo, né? Como um colega meu costuma dizer, levante a bunda da cadeira, né? E vá se movimentar, fazer alguma coisa para que a gente possa, né, fazer com que circule, para que a gente melhore o nosso corpo. Sono insuficiente, como eu estou dizendo aqui, é tudo ao contrário do que a gente falou anteriormente. A privação do sono pode comprometer o sistema imunológico, aumentar o estresse e afetar diversas funções orgânicas. Exposição a toxinas. A exposição a substâncias tóxicas, como poluentes ambientais, agrotóxicos, substâncias químicas, presentes em alimentos e produtos de limpeza, podem danificar os órgãos e tecidos, assim como também nos vícios, né, como a gente fala, que vem na bebida, no cigarro, entre outras coisas, né. Traumas físicos, acidentes, cirurgias, outras lesões físicas podem causar danos aos órgãos e tecidos, comprometendo suas funções. Aqui já vem uma questão dos acidentes, mas são causas físicas que podem comprometer, né? Aqui, se a gente puder evitar de alguma forma, né, que a gente possa evitar da melhor maneira possível, tendo os cuidados necessários, fazendo revisão do carro antes de viajar, tendo cuidado com as coisas ao nosso redor, para que evite da melhor maneira possível. Causas emocionais. Estresse crônico. Estresse prolongado pode desencadear uma série de reações fisiológicas que prejudicam a saúde, como o aumento da pressão arterial, a liberação de hormônios do estresse. Então, será que algum de nós aqui, a gente vai fazer uma autorreflexão, né? Cada um vai se perguntar, será que eu sou uma pessoa estressada? Será que a minha vida hoje, a minha rotina, ela traz estresse para mim? E se a resposta for positiva, a gente para analisar. Poxa, eu acordo todo dia, repito sempre isso, estou sempre correndo, estou sempre falando rápido com as pessoas, não tenho tempo para visitar meus familiares, minha família, não cuido do meu corpo. Então, tá um caos. Então, de certa forma, você está vivendo uma vida um pouco estressada. E aí vem a pergunta, o que é que eu preciso, então, fazer para melhorar isso? Porque aqui a proposta é que a gente reflita, para que a gente possa refletir e melhorar as nossas condições. A gente está falando do nosso corpo físico e do nosso espírito, né? Então, para que não chegue a pontos, a níveis, como a gente tem visto hoje por aí, tantas síndromes e tantos problemas, tantos profissionais de várias áreas, questão da... conversava essa semana, minha esposa é professora, muitos amigos ao redor, né? Essa questão do estresse, de quantos se afastam, quantos pedem licença, né? Devido a esse estresse, essa vida, essas cobranças de hoje. E se você não buscar o equilíbrio fora, entra também e vai acabar passando por um processo doloroso, né? Porque, de certa forma, a gente percebe que são emoções incontroláveis quando elas vêm, né? Quando dão determinadas crises de choro, de coisas nesse sentido, você não consegue controlar. Choros compulsivos, entre outras coisas, né? Tremedeiras e por aí vai. Emoções reprimidas. A repressão de emoções, como a própria raiva, a tristeza, o medo, pode levar a doenças psicossomáticas, né? Então, o que eu tenho que fazer com elas? Além de você desabafar, jogar para fora, você procurar transformá-las, né? Transmutá-las, essas emoções. Por que eu estou sentindo? A gente está estudou recentemente, falando sobre as bem-aventuranças, né, na quarta-feira, na Evangelho Terapia, me recordo bem, a gente falando sobre os bem-aventurados, os brandos e os pacíficos. Foi trabalhado essas questões da cólera, da raiva, do ódio, dessas coisas que fazem com que a gente traga tristeza para a gente, medo.
coisas que a gente precisa se conhecer e trabalhar e transformá-las, porque isso aqui todo mundo vai sentir. Ninguém está isento de sentir essas emoções. Mas a gente guarda elas para a gente, continua sentindo aquela coisa, uma hora isso estoura. Então a gente deve buscar maneiras e formas de transformá-las e jogá-las para fora. Como eu já falei em outras oportunidades, até naquele texto que fala sobre o câncer, o dreno da alma, né? A maneira como você joga para fora através do choro, através do sorriso, né? Da gargalhada, você conversando com um amigo, né? E outras formas também de jogar para fora através do desabafo, quando você conversa com alguém, com um amigo seu, faz uma catarse, conversar com psicólogo, com psiquiatra, a tendência é que você joga um pouco dessa coisa para fora, mas que não retenha depois para sair contando e continuar com aquela coisa, porque não entrar num processo de vitimismo, né, de coitadinho, de que as pessoas tenham pena de mim, né? Então, é como uma forma realmente de desabafar e você seguir em frente, se levantar para que você evite essas doenças, que são tantas hoje, relacionadas a essa questão do nosso psicológico, as doenças psicossomáticas. Cultivar esse tipo de emoções vai transformá-las, como eu falei, que nós temos o poder também da mente para você transformar doença em saúde. Pensamentos negativos. Pensamentos negativos e pessimistas podem afetar o sistema imunológico e predispor o indivíduo a doenças. Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né, de ser positivo em tudo. Ah, mas eu não gosto de criar expectativa porque depois eu vou me decepcionar. Né? Tem até tem uns filmes, desenhos que falam sobre isso, quando fala da questão das emoções. Nós sabemos, sim, que nem tudo que a gente, né, pensa e deseja vai se tornar realidade. Tudo que acontece com a gente já tem que ter a ideia e o pensamento de que, se não for, tudo que acontece para mim é para o meu bem. Se não aconteceu da forma como eu queria, é porque não era o melhor para mim naquele momento. E ele serve de quê? De ensinamento. É para mim aprender com ele, não é para ficar, ó, bem que eu disse, sabia que não ia dar certo. É por isso que eu nem gosto de pensar dessa forma, porque as coisas nunca dão certo para mim. Né? Quem já ouviu essas frases ou já pensou dessa forma? Então, a gente tem que sim olhar, sempre, vamos dizer nos treinamentos, né? Mire na lua, que se você errar, acerta pelo menos as estrelas. Então, a gente tem que estar sempre olhando para frente, com pensamento positivo, essas histórias que às vezes a gente comenta dos outros, quem ganhou foi fulano que já tem muito, o rio só corre para o mar, e essas lamentações todas que a gente nem percebe que falam, trazem uma negatividade para a gente. Isso atrai, impede, cria bloqueios. A gente não se permite, né, termos melhores conquistas, porque a gente se auto-sabota. Quando a gente começa a trabalhar isso, porque também não é fazer assim, pronto, agora eu sou uma pessoa otimista. Cláudio falou ali, a partir de agora eu sou otimista. Só que no seu ser você ainda não é. Assim como eu estou trabalhando para que eu seja cada vez melhor a cada dia. Né? Então, é um trabalho duradouro, dia a dia, vidas e vidas, para que a gente possa ter essa vibração. A gente vai ver, nós somos diferentes uns dos outros. Nem todo mundo vai conseguir ser igual. Às vezes você coloca. Por exemplo, a gente coloca, às vezes, pessoas, já fui treinamentos que diz, todo mundo é igual, todo mundo tem as células, todo mundo nasceu, todo mundo pode fazer o que o outro faz. Nem sempre pode. Temos limitações, capacidade, necessidade, merecimento, outras questões que envolvem isso. Mas a gente pode se preparar, um dia a gente vai ser, mas não nessa vida como muitos pensam. Por exemplo, Jesus é nosso modelo e nosso guia. É para a gente seguir aquele caminho. Quem é que vai conseguir se tornar Jesus, um Cristo nessa vida? Não dá. Jesus veio, encarnou, veio para a matéria, né, um corpo físico, mas espiritualmente, a elevação, não tem o que dizer, né? O ser mais evoluído que foi oferecido, né, como exemplo para a humanidade, a ser seguido. Então, vamos seguindo aqui outras questões.
outras causas, né? Agora as espirituais. Desequilíbrio espiritual, a falta de conexão com algo maior ou desrespeito aos princípios morais podem gerar desequilíbrios energéticos e predispor também o indivíduo a doenças, a desorganizar os nossos órgãos, né? Desorganizar os órgãos, essa é boa, né? Então, o nosso desequilíbrio espiritual, a falta de conexão pode ser com Deus, né? Com Jeová, com quem quer que seja do seu segmento religioso, né? E fala sobre os desrespeitos aos princípios morais. Onde é que eles estão, na verdade? Como o próprio Espiritismo traz para a gente. Estão escritas as leis de Deus na nossa consciência. Então, à medida que a gente desrespeita, a gente se auto-sabota e a gente cria situações que trazem enfermidades para o nosso corpo físico, né? Então, aqui seguindo a questão dos karmas. As consequências de ações passadas, tanto desta como em outras vidas, podem se manifestar como doenças físicas ou mentais. Então, aqui muitas coisas que às vezes parecem inexplicáveis ainda para a nossa ciência de hoje, onde nós chegamos, já tem essas explicações quando a gente vai para a lei de causa e efeito, né, quando ela está relacionada a essa questão da doença. A lei de causa e efeito, ela nos ensina que a doença não é apenas uma fatalidade. A criança nasceu com aquele problema ali, por quê? Porque foi uma fatalidade. Deus quis assim. Mas por que ele quis assim? Deus está ali para punir alguém? Ainda aquele pensamento, aquele sentimento do Velho Testamento, né? Mas sim o resultado das nossas escolhas e das nossas ações. Se não foi nessa, foi numa vida passada, né? Então, quando a gente passa a compreender as causas das nossas doenças, nós podemos assumir a responsabilidade pela nossa saúde e buscar mudanças. Todas aquelas mudanças que são necessárias para que a gente possa restabelecer a harmonia do nosso organismo. Algumas são doenças, a doença não tem cura. Não tem cura neste corpo. Falava também ainda ontem com uma amiga, a gente conversando, falando a maneira como determinada pessoa morreu, que foi definhando, tal, um sofrimento muito grande no restante da vida, mas muitas vezes aquilo dali foi a cura para o espírito. Aquele corpo se submeteu, né, aquelas doenças que muitas vezes a gente vê, doenças severas, né, sem cura, mas que o espírito ele sai resplandecente, né, não se livrou daquela. Enquanto muitas vezes a gente está olhando com uma sensação de pena para aquela pessoa que está ali sofrendo, nós estamos nos comprometendo, de certa forma, com os nossos corpos perfeitos para ter que pagar, vamos dizer assim, colher, vamos utilizar esse termo que é melhor, né? Colher numa outra vida, enquanto que aquela já está pagando, vai vir bem da outra. Então, a gente, como eu costumo dizer, costuma olhar muitas vezes a fotografia e esquece de que é um filme, né? A vida da gente é como se fosse somente um pequeno trecho ali, uma oportunidade, mas centenas e dezenas de vidas que já tivemos e tantas outras que vamos ter. Então, a gente tem que estar ciente disso, para que não haja revolta com as coisas que acontecem com a vida da gente agora, entender, né, ser empático, entender as pessoas como elas são, porque elas vêm também dentro desses processos. Tudo que a gente critica no outro, que a gente não faz mais hoje, a gente já fez um dia, né, já foi. Então, é olhar para a gente mesmo, tendo esses cuidados, né? Então, aqui a gente, depois de ter visto essas causas físicas, espirituais, entre outras, vamos voltar para o texto para ver o que ele diz para a gente da filosofia espírita, depois dessas reflexões, né? Então, compete a cada um de nós saber para viver melhor. Nunca faltarão escolas de aprendizado, porém o que falta sempre é boa vontade para aprender. Aqui foi bem no ponto, bem no ponto. E eu ainda completaria mais ainda. Além, depois do aprendizado, ainda falta mais boa vontade ainda ou coragem de aplicar o conhecimento aprendido. Então, vou repetir, compete a cada um de nós saber para poder viver melhor. Né? Porque quando a gente não tinha acesso à informação, as pessoas mais antigas, né, que sabe, a gente tem de várias gerações aqui, mesmo nessa live,
né? A gente não tinha tanto acesso a informações como a gente tem hoje, né? Você vai na internet, tem nutricionistas de centenas aí falando qual é a melhor maneira, nem sempre, às vezes vai haver discrepância, né? Mas dizendo o que é melhor para a saúde da gente, comer frutas, verduras, legumes, que dieta você seguir, que é importante atividade física, na questão espiritual, palestras, livros, tudo disponível à nossa, né? Ao nosso alcance. E aí fala que o que falta é boa vontade da gente estar buscando essas questões. Porque, às vezes, a gente se acomoda tanto que não quer aprender o básico, né? Nessa nova era da tecnologia, essas coisas que chegam, tem pessoas que são felizes em continuarem analfabetos. Não, isso é coisa dessa geração nova. Né? Então, você cria crenças limitantes que não permitem que você evolua, que você não saiba puxar um arquivo de uma pasta e colocar na outra. Né? Já aconteceu isso. Não, não quero aprender, não quero aprender, não. Deixa aí que os outros fazem para mim. Então a gente precisa ter, realmente, para a gente poder viver melhor, entender quais são esses mecanismos da vida, como é que ela funciona, é isso que a gente está fazendo agora aqui. Então o agente vital sensibiliza o corpo para que o espírito possa manejá-lo de acordo com as suas necessidades, assim como a eletricidade o faz com o aparelho, colocando-o em movimento sobre a vigilância do homem. Seguindo o texto. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte no aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade com todos os corpos da natureza, em estado latente. Está parado, então ele recolhe a eletricidade, recolhe aquela energia e funciona. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo, está funcionando, né? Cessando a causa da atividade, né, você desliga aquele contato que a energia está passando, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia, paradinho. Os corpos orgânicos seriam, assim, como espécies de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. Como se você ligasse ali o liquidificador, ligou na tomada, ligou o botão, deu vida, né? Está trabalhando, está funcionando. Desligou, tirou, morreu, né? Aqui, claro, ele não está levando em consideração a questão da decomposição do ser inerte que ali ficou, como a resposta traz, né? Como todo ser orgânico acontece. Mas com relação a dar vida e animar, está perfeita aqui essa colocação. Né? Da gente entender porque essa energia vem nos dar força. Quando ela cessa de funcionar, né, acaba o princípio vital, nosso corpo para e fica ali inerte. Então, a quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante, de certo modo, superabundante. Eu destaquei aqui essa questão dos saturados, é porque, dentro desse contexto aqui, ele significa que alguns seres possuem uma quantidade de fluido vital que se aproxima do limite máximo, vamos dizer assim. É como se os seus, vamos dizer, tanques de energia estivessem quase cheios, permitindo que a gente se expressasse, né, ou que a gente se expresse, vamos dizer assim, com uma vitalidade mais intensa e mais duradoura. Né? Quem já participou, por exemplo, vamos lá, na educação física, o professor manda dar voltas em determinado local na quadra. Tem uns alunos que dão mais voltas do que os outros. Eles conseguem. Você vai fazer uma atividade física, então, na mesma idade, nunca tiveram essa experiência. Uns conseguem fazer 12 flexões, outros só 8, outros mal conseguem levantar o próprio corpo. Mesmo que eles tenham, claro, mas é uma mais gordinho, não. Mesmo que eles tenham a mesma altura, mesmo peso, levando tudo isso em consideração. Alguns têm mais vitalidade, têm mais energia, têm mais força, até no falar, da maneira como se expressa. A gente vai encontrar isso.
Então, eles vêm com essa, né? Mas por que que vem? Né? A gente vai ver mais um pouco mais para frente, mas por que que vem? Mas eu vou dizer logo, merecimento, capacidade, né? Que a gente já viu em outras oportunidades. Então, o que é que pode acontecer? Né? Quais são essas formas diversas? Que eu falei agora há pouco, a questão do maior vigor físico, uma maior vitalidade mental. Quem não tem uma capacidade maior de aprender, de empreender, de entender as coisas, né? Essa energia ela é utilizada de várias formas. Necessidade, capacidade e merecimento. Lembrei agora. Então, a maior capacidade também de regeneração, né? Tem gente que se recupera mais rápido, e a gente hoje escuta muito falar sobre essa questão que nós chamamos de imunidade. Tem gente que facilmente qualquer coisa está gripada, outras pessoas têm uma imunidade mais... E a gente tem como desenvolver isso, melhorar isso na gente, tomando esses cuidados, né? E aí, com relação a essa primeira parte aqui, quando ele fala das espécies, né, que varia, que ele não é absoluto para todos os seres orgânicos, que até no mesmo indivíduo, numa mesma espécie, ele é diferente. Eu trouxe aqui uma ilustração, né, para poder dar os créditos aqui, foi retirado da revista Super Interessante, né, do site www.super.abril.com.br, onde fala sobre a sociedade, e diz qual a idade máxima de que cada animal vive, ou que já viveu, né? E aí, só para ficar melhor da gente ver aqui, deixa eu colocar aqui a lupinha, aumentar aqui. E aqui, pessoal, não é a média, tá? É até quando já se viu um desse viver. Um hamster até 6 anos, viado 10, pássaro azul 10, peru, esquilo, cachorro... Olha, já teve cachorro que viveu quase 30 anos, né? Girafa com 36. Aqui tem as espécies também diferentes, né? Já teve gato que viveu 38 anos, né? Dizem que a idade média é ali 12, 13. Peixe dourado, chimpanzé, elefante, a baleia azul 110. Só que nem todos vivem isso tudo, né? Tem uns que vivem bem menos. E o ser humano, que é o nossa fonte de pesquisa aqui no caso. Tem um humano aí que foi registrado 122 anos e meio. Aí tem as histórias bíblicas, né, que já viveram tantos e tantos anos, mas aqui registrado com a ciência. Mas isso aqui todo mundo chega nessa idade, né? Nós sabemos que não. E morrem, desencarnam pessoas com todas as faixas etárias da vida, desde recém-nascidos até bem idosos, né? Então, os seres humanos não seriam diferente. E aí a gente volta àquela história que a gente já contou em outras oportunidades, de nós sermos completistas, que tem no livro Missionários da Luz, né? Dessa história, e por que que uns vivem mais, vêm com esse fluido vital, com esse combustível, né, para viver 2 anos, outro viveu 122 anos. Será que nós temos a capacidade de mantermos todos os nossos órgãos funcionando em sua plenitude numa idade como essa? Seres humanos, não. A gente vai perdendo a mobilidade, né, vai enfraquecendo os ossos, a nossa pele vai ficando engeadinha, muitas vezes vão ficando curvadas, a gente vai perdendo determinadas capacidades. Ah, Cláudio, mas tem pessoas que chegam lúcidas, é verdade. Nós temos aí o próprio Divaldo Pereira Franco, né, aos 97 anos, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois me corrijam. A gente vai pesquisar. Né, teve adoentado esses dias, não sei se ele já se recuperou, mas olha a forma como ele chega aos 97 anos. Fazendo palestras com luz, com toda a sua lucidez, com bom humor, mas você vê que dentro desse processo ele perde o vigor. Já não tem mais aquela potência na sua voz, né, da mesma forma, mas como ele conduz, cuidando do seu corpo, do seu espírito, principalmente, nesses aspectos, sendo luz para os outros, ele vai ganhando sobrevida, vai ganhando mais combustível para estar aqui colaborando, né? Para alguns, pode ser uma expiação viver muito, doente, né, com dificuldades. Quantas pessoas eu já vi dizer assim, já estou no final da vida, estou só esperando a hora, eu queria ir logo, já não está mais aguentando. Mas para muitos é ainda uma expiação, uma prova está passando.
por uma vida tão longa ainda, nesse estágio da vida que nós estamos aqui, no planeta de expiações e provas, né? Para outras é uma missão, e isso é para todos nós, na faixa etária onde nós alcançarmos, onde nós estamos. Quantos anos a gente vai ter ainda nessa vida? Não sabemos, mas que possamos aproveitá-la da melhor maneira possível, fazendo todas essas coisas para que a gente esteja procurando estar sempre bem. Dessa questão do livro Missionários da Luz, até trouxe aqui um textozinho para a gente poder relembrar. Né? Completista é o título que designa os espíritos que aproveitam todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Esses casos, embora raros, existem. Nós viemos para cá, todos nós viemos para cá para sermos completistas. Ponto. Todo mundo veio para cá com um objetivo, com uma programação de vida. É como se a gente pegasse um contrato, né, com Deus, com aqueles prepostos que organizam a reencarnação, e lá está lá tudo escrito, né? Os objetivos da sua vida, você vai se relacionar desse jeito com fulano de tal, vai ajudar as pessoas, na sua mediunidade você precisa contribuir, se dedicar, evitar vista, vai ter tudo escrito lá. Não tem nada ali dizendo para você brigar com ninguém, falar da vida de ninguém, discutir, matar, roubar, não tem nada relacionado a isso. Vem tudo, sentir inveja, não tem nesse livro. Só vão ter coisas relacionadas ao amor, compaixão, perdão, tudo isso envolvido lá no livro. E aí, quando você chega aqui, se a gente tivesse acesso ali, não estou fazendo nem a metade. Por isso, não somos completistas. Por isso, a gente gasta nossas energias, nosso fluido vital que nos é oferecido, para que a gente possa realizar o que está neste livro, e a gente não realiza, e aí nós voltamos para o mundo espiritual antes do tempo. É isso que acontece. É o que a gente já observou na palestra que a gente falou sobre a questão do suicídio. Existem os suicídios indiretos. É a má alimentação, é tudo isso que a gente viu aqui, não cuidar do corpo, é os nossos pensamentos, a falta de equilíbrio, trazem dessas doenças psicossomáticas, e vão fazendo com que esse combustível, né, esse fluido vital vá sendo gasto de forma equivocada, e a gente não consegue chegar lá, né? Mas isso, e a gente, poxa, Cláudia, eu não sabia dessa história toda, e é tão, assim, frustrante saber disso, não sei o que, não, faz parte do nosso processo. Nós já tivemos outras tantas vidas que nós gastamos o fluido vital de forma muito mais desorganizada do que a gente gasta hoje. Vamos dizer que a cada oportunidade que a gente recebe é uma oportunidade de saber lidar com isso, de aprender a lidar com essa energia que a gente recebe e colocá-la da melhor maneira possível. Então, ó, existem alguns casos, sim, né? São raros ainda onde nós estamos, mas eles existem. Então, é essa busca. Mas como é que eu vou buscar ser um completista se eu nem sabia que isso existia? Né? Como é que eu devia lidar com isso? Então, o corpo aqui é a morada temporária do nosso espírito, para que a gente possa ter essas experiências, para estar junto com essas pessoas e aprender com elas também, a se desenvolver. Seguindo aqui adiante, para cada ser humano, há uma cota de energia vital que pode ser diminuída ou aumentada, olha aí, de acordo com a capacidade de cada um. A morte do corpo é, pois, a ausência dessa força. Nunca poderemos determinar linhas nem analisar meios sem as variantes. Há casos que contrariam as próprias leis por nós entendidas, dos quais destacamos as provações da alma. Então, aqui exatamente ficou ilustrado aquilo que eu estava dizendo, né? Quando ela é diminuída, quando a gente volta antes do tempo, quando a gente desperdiça essas energias. Então, suicídio indireto pode ser uma delas. E aumentada, eu citei aqui a questão do Divaldo, né, que ele já recebeu a moratória, segundo a gente tem aí, até onde eu pelo menos vi, 2 vezes ele recebeu mais combustível, já chegou a hora, o Divaldo já é completista. Ele já teria que ter voltado para o mundo espiritual antes, alguns anos atrás. Mas aí não, está sendo útil, está cumprindo a missão direitinho, então
mais combustível nele. Deixa ele aí. E é isso. Só para a gente poder ilustrar. A quantidade de fluido vital se esgota, pode vir a ser insuficiente para manter a vida se não se renova, pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de indivíduo para indivíduo. Aquele que tem bastante pode dá-lo àquele que tem pouco. E, em certos casos, reabastecer a vida prestes a apagar-se. Como assim? Deve estar se perguntando, né? Como é que eu posso, sem ter perdas para mim, doar para o outro? Vamos ver aqui alguns casos. Imposição das mãos. Através da imposição das mãos, o médium pode canalizar o fluido vital para outra pessoa, auxiliando na cura de doenças e no restabelecimento do equilíbrio energético. Então, tem essa possibilidade, sim, né? Não necessariamente, a gente vai ver também aqui através do pensamento, mas o passe, né? E você precisa ser médium para isso? Não necessariamente, mas precisa estar bem, precisa estar limpo, preparado mentalmente, equilibrado, o corpo com as energias, né, boas para que você possa doar essa energia. Por isso que a gente fala sobre a preparação dos médios. Tem médio, às vezes, você que vai na casa espírita, no presencial, você pode prestar atenção. Tem dias que aquele médium que na outra semana estava lá aplicando um passe, na outra semana ele não foi aplicar o passe. Ele está na reunião, mas não foi. Porque alguma coisa aconteceu com ele, ele não está bem, às vezes de saúde, ou alguma coisa aconteceu para que ele não tivesse aquele equilíbrio necessário para que pudesse lá doar energia. Então ele tem essa consciência, né? De não dar trabalho à espiritualidade para que isso aconteça. Então, nós temos essa capacidade de transmitir essas energias que não vão fazer falta para a gente, porque ela é compartilhada, a espiritualidade repõe, é uma energia mista entre a espiritualidade e a mim, não sou eu que estou doando sozinho. Né? Então, essa energia passa também através de mim. E à medida que eu recebo, eu me fortaleço. Então, é muito melhor ser um doador do que aquele que vai receber, não é assim? É muito melhor poder ajudar do que ser o ajudado. Né? Dando que se recebe, cabe perfeitamente aqui. E aqui, quando nós vimos a questão do fluido vital, como ele pode ser transmitido, também através da oração. É uma forma poderosa da gente conectar-se com energias superiores e promover a cura através da nossa vibração mental. Então, tem também essa possibilidade, através da oração, essa transmissão de energia, de pensamentos, que a gente consegue estar trazendo cura, equilíbrio para a gente também e para as outras pessoas. O pensamento também podemos transmitir isso, não importa onde a pessoa esteja. Quando está no Japão, do outro lado do mundo, o pensamento possui um poder criativo e pode influenciar o estado energético de outras pessoas. Pensamentos positivos e amorosos podem transmitir energia vital e promover a cura. Né? Então, quando a gente deseja coisas boas, é tão importante, e é aquilo que a gente vai desejar, aquilo que está em mim. Se eu desejo coisas negativas e ruins, bem feito, mereceu, é porque é o que está dentro de mim nesse momento. Se eu desejo coisas boas, né, puras, o amor, o carinho, o perdão, vai emitir isso e está saindo de mim. Né? Como Cristo disse, eu vi saindo virtude de mim. Nós temos essa capacidade também. Outra forma, contato físico. Um simples ato de tocar outra pessoa pode favorecer a troca de fluido vital, especialmente em momentos de carinho e de afeto. Um abraço, um aperto de mão, quando você cumprimenta uma pessoa, um amigo. Claro que também isso pode transmitir energias negativas, mas se você está com energia positiva, o negativo é como um imã, funciona e você não vai receber. Ele é um imã ao contrário, ele vai repudiar. Você aperta e a energia, ele sai com a dele ou sai com a minha. É importante que eu tenha um equilíbrio para que eu não absorva quando o outro tiver com energia negativa. Mas quando ela for positiva, que essa troca aconteça, cura até através do próprio abraço. E para a gente ir aqui para os nossos finalmente aqui, o restante do texto da filosofia espírita diz o seguinte: no processo reencarnatório, o perispírito traz marcas
como no caso das doenças, que podem se esgotar, de acordo com as provações, a força vital, para que a lei divina esteja à disposição da justiça. E o reparo dessa energia, nesse caso, tornar-se-á difícil, mas também nunca impossível, em se tratando de espírito dotado de uma boa vontade na conquista de si mesmo. Mais uma vez, a boa vontade. Este é um tema que nos fascina pelo seu engenhoso descortino, de dar somente a quem merece. E os merecimentos se abrem em todas as direções do viver. Sobre ele poderíamos escrever um livro sem fugir do mesmo assunto. Então, ele aqui destacou a questão do nosso merecimento. Né? Cada um tem exatamente aquilo que merece. E aqui, para a gente poder finalizar, na vida, nada se perde. A própria matéria tem um condão maravilhoso de mutações. A força vital é um beijo de luz em seu cinetismo permanente. E o espírito é o amor de Deus, como atributo do seu coração para os corações de seus filhos, mostrando-lhes os caminhos que levam à felicidade. Quais são esses caminhos que levam à felicidade? Só para a gente finalizar, aqui tem algumas imagens que vão ilustrar, e a gente poderia dizer que o desenvolvimento moral, esse equilíbrio emocional, né, da nossa mente com as nossas emoções é muito importante. Né, o nosso desenvolvimento moral, a prática das virtudes como a caridade, a paciência, a humildade, a tolerância, são todas elas fundamentais, né, para o nosso crescimento espiritual, para essa conquista da nossa felicidade realmente duradoura. Né? Quando a gente pratica o bem, nós contribuímos para a nossa própria evolução e para a felicidade do próximo em consequência disso. Né? Cultivar a questão do amor ao próximo, ao respeito, aqui a dedicação de uma vida, né, para os outros, sempre dedicado, a ajuda no processo, o processo de você estender a mão, aquilo que a gente costuma falar, né? Você subir um degrau, oferece a mão para ajudar o outro a chegar onde você já está. Seja no conhecimento, seja na vida, seja de que forma for. O auxílio, a ajuda, a empatia, né, para a superação das nossas provas, das nossas dificuldades, que todos nós temos também ajuda dentro desse processo. Conexão com a natureza, o perdão, 70 vezes, 7 vezes, né? Como a gente viu também, a palestra já está lá no canal da FREBEM no YouTube, falando sobre o perdão. Ele cura, ele liberta, ele restaura, né? A questão do conhecimento, do estudo, do autoconhecimento, o cultivo da nossa fé, da caridade e, para a gente poder finalizar, a gratidão. Esse sentimento de gratidão que deve fazer parte das nossas vidas, independente daquilo que aconteça. A gente ser grato pelas oportunidades do aprendizado, né? Porque a gente, é sempre bom você agradecer quando a coisa está boa, maravilhosa, nossa, foi meu aniversário, foi perfeito, eu recebi esses presentes, eu passei, eu estou grato por tudo. Mas aparece uma dificuldade, você começa a reclamar e a falar, por que você fez isso comigo, Deus? Né? E ao invés disso, você dizer, poxa, obrigado pela oportunidade de aprender com essa dificuldade. Você olhar com outros olhos para isso. E quando essa gratidão começar a fazer parte da nossa vida, a gente vai passar a reclamar menos, né? A ter uma vibração mais positiva e poder utilizar essa ferramenta que é o nosso corpo em benefício do nosso espírito da melhor maneira possível, tá? E eu encerro dizendo gratidão a todos. E um ótimo final de noite. Até a próxima.